O que aconteceu naquela sexta-feira de setembro vai ficar dentro de mim por um tempo que eu ainda não consigo medir. Não pelo tamanho da briga, porque no final não houve briga nenhuma, pelo menos não da forma que as pessoas imaginam quando ouvem essa palavra. Vai ficar comigo pelo que eu escolhi não engolir desta vez, pelo silêncio que ficou no lugar onde antes eu teria dito tudo bem. Tenho 40 anos. Há 6 deles transformei uma garagem de 20 metros quadrados no fundo da casa da minha mãe num espaço de decoração floral para eventos. Não foi inspiração de um dia. Foi uma conta que eu fiz durante anos no caderno que ficava na gaveta do lado da cama, somando o que eu ganhava como assistente administrativa numa empresa de logística, subtraindo o que sobrava depois das contas e tentando enxergar onde aquilo podia se tornar outra coisa. A resposta apareceu de um jeito que eu não havia planejado, num domingo de julho em que minha vizinha me pediu para ajudar a montar a decoração do chá de bebê da filha dela. Eu havia passado 3 horas arranjando flores de seda num arco de bambu que comprei na feira, e quando terminei e vi a sala transformada, entendi que havia feito aquilo com uma facilidade que não era comum, que havia gostado de um jeito que nenhuma planilha de logística havia me dado. Demorei ainda 2 anos para sair da empresa. Fui construindo o espaço aos poucos, comprando equipamentos com o que sobrava, aprendendo técnicas de arranjo floral em cursos noturnos, errando em eventos pequenos, acertando, errando de novo, ajustando. Quando pedi demissão, o espaço já tinha nome, já tinha perfil no Instagram com clientes reais, já tinha 3 fornecedores de flores fixos e um quarto sob demanda para datas especiais. Não foi um salto. Foi uma travessia lenta feita de muitas decisões pequenas, cada uma delas inteiramente minhas. O estúdio, como eu chamo o espaço, tem hoje 2 armários de metal cinza que eu escolhi num depósito em outra cidade porque eram exatamente a altura certa para guardar as estruturas de arco sem dobrar. Tem uma geladeira floral de uso profissional que levei 8 meses juntando dinheiro para comprar. Tem prateleiras de madeira que eu lixei e pintei sozinha num fim de semana de novembro porque o marceneiro havia cobrado um valor que não cabia no orçamento daquele mês. Cada parafuso daquele espaço passou por uma decisão minha. Cada item dentro dele foi colocado ali por uma razão que eu sei explicar. Meu marido conhece o estúdio da mesma forma que se conhece a casa de um vizinho. Já entrou, já viu, já sabe onde fica cada coisa. Mas nunca trabalhou dentro dele, nunca investiu dinheiro. Não porque eu não quis, mas porque eu entendi desde o início que misturar as finanças de um negócio que estava começando com a conta de um casal que tinha despesas fixas era uma receita para conflito. Havia aprendido isso observando outras pessoas, vendo o que acontecia quando um dos dois se tornava sócio sem ter construído nada, sem ter carregado o peso, sem ter passado pelas noites em que o faturamento não cobria o custo das flores. Queria que o estúdio respondesse às minhas decisões. Ele disse que entendia. Com o tempo, eu fui acreditando nisso. A data que eu preciso te contar foi uma sexta-feira de setembro. Faltavam 21 dias para o casamento da filha de uma prima da minha sogra, evento que eu não tinha nenhuma relação. Eu estava no estúdio organizando as flores que haviam chegado do fornecedor mais cedo do que o previsto, separando os galhos por tipo antes que murchassem, quando o celular tocou com uma mensagem de um número que eu não conhecia. A pessoa se apresentou como tia de uma das damas do casamento da Camila. Disse que estava entrando em contato para confirmar o pacote de decoração do casamento, que a minha sogra havia garantido que eu ficaria responsável pela decoração completa do salão, incluindo arcos de entrada, mesa dos noivos, arranjos das mesas dos convidados e o painel de flores para as fotos. Disse que eram 180 convidados e que o salão ficava a 60 quilômetros daqui. Pediu que eu confirmasse o horário de montagem para sexta-feira à noite antes do evento. Li aquela mensagem em pé, com as flores na mão. Li uma segunda vez. Depois uma terceira, mais devagar, como se a velocidade da leitura pudesse mudar o que estava escrito. Respondi com cuidado que havia um engano, que eu não havia recebido nenhuma solicitação de orçamento, que nenhum contrato havia sido assinado, que o evento não estava registrado no meu sistema. A pessoa respondeu que não podia ser, que minha sogra havia confirmado pessoalmente na reunião de família do mês anterior.
Disse novamente que lamentava muito, mas que eu não tinha nenhuma forma de ajudá-la. Fiquei parada olhando para as flores na bancada. Depois fui até o computador e abri a agenda do mês seguinte. Aquele fim de semana já estava ocupado. Sexta à noite. Montagem de decoração para a festa de 15 anos da filha de uma cliente que havia fechado o contrato comigo em março, pago o sinal em abril, e que havia passado 2 tardes inteiras no estúdio escolhendo cada cor, cada tipo de flor, cada detalhe do painel que seria o fundo das fotos da filha dela. Sábado de manhã. Revisão e complemento da decoração antes da festa. Sábado à tarde, acompanhamento durante o evento. Domingo. Desmontagem e devolução dos materiais. Uma cliente. Um evento. Um fim de semana inteiro comprometido, como eu sempre faço quando aceito uma data importante, porque decoração floral para evento grande não é trabalho de um turno. É logística, é deslocamento, é montagem que dura horas, é imprevisto que aparece na última hora e precisa de solução sem que ninguém no salão perceba. Liguei para o meu marido. Ele atendeu com a voz de quem estava no meio de alguma coisa. Perguntei diretamente se ele sabia que a mãe dele havia prometido meu estúdio para o casamento da filha da prima dela. Houve uma pausa que durou tempo demais para ser só processamento da pergunta. Ele disse que não sabia dos detalhes. Disse que ela havia mencionado alguma coisa sobre o casamento na última vez que ele tinha ido à casa dela, mas que ele não tinha prestado muita atenção. Pedi que me dissesse exatamente o que havia sido mencionado. Ele disse que ia ligar para ela e me dar retorno. Desliguei. Voltei para a bancada. Continuei separando as flores porque a geladeira floral não espera conversa de família, e flores que ficam fora da temperatura por muito tempo murcham de um jeito que não tem conserto. Minha sogra ligou 45 minutos depois. Eu já havia terminado de organizar os galhos, rotulado cada balde com a data da entrega e guardado tudo dentro do equipamento. Quando atendi, reconheci o tom imediatamente. Era a voz de quem está explicando algo que deveria ser óbvio, para alguém que está dificultando sem necessidade. Ela disse que havia comentado com a família que eu tinha um espaço de decoração e que, quando soube do casamento da filha da prima, achou que seria uma oportunidade linda para eu trabalhar num evento maior, que ia ser uma exposição ótima para o meu negócio, que muita gente ia ver meu trabalho e que poderia gerar indicações. Disse que havia falado com a família da noiva e garantido que eu cuidaria da decoração. Perguntei quantos convidados. Ela disse que eram em torno de 180. Perguntei se havia salão confirmado, se havia tema definido, se havia orçamento aprovado. Ela disse que esses detalhes a gente podia acertar depois, que o importante era que eu confirmasse presença. Disse com calma que entendia a intenção, mas que aquele fim de semana estava fechado com outro evento, contrato assinado, pagamento feito, cliente aguardando, que eu não tinha disponibilidade. Ela ficou quieta por um momento, depois disse a frase que eu já estava esperando sem saber que esperava. Mas é um casamento da família. Respondi que eu sabia, mas que a família não havia me procurado, não havia pedido orçamento, não havia passado pelo processo que qualquer cliente precisa passar para reservar uma data. Que eu tinha uma cliente que havia feito tudo isso corretamente e que dependia de mim naquele fim de semana para um evento importante da vida da filha dela. Ela disse que eu podia fazer os dois, que o casamento era sábado à noite, que eu podia encaixar a sexta. Expliquei que a sexta à noite era exatamente o horário de montagem do outro evento, que a montagem de uma decoração completa para 180 pessoas levava entre 6 e 8 horas de trabalho contínuo, que eu não tinha equipe grande o suficiente para dividir em 2 lugares ao mesmo tempo, e que mesmo que tivesse, deslocar 60 quilômetros entre um evento e outro, numa sexta à noite, não era logisticamente possível sem comprometer os dois. Ela disse que ia falar com meu marido, que tinha certeza que eu conseguia me organizar. Desliguei e fiquei sentada na cadeira de escritório que fica no canto do estúdio, a mesma cadeira em que eu assento para fazer orçamentos, para conversar com clientes, para rever fotos de eventos anteriores quando preciso de referência. Fiquei olhando para a geladeira floral, para as flores organizadas dentro dela, para os rótulos com as datas escritas à mão.
Não estava com raiva. Estava num lugar anterior à raiva, aquele estado em que a mente ainda está tentando organizar a dimensão real do que aconteceu. Minha sogra havia prometido o meu trabalho, havia prometido o meu tempo, os meus materiais, os meus equipamentos, o meu final de semana para um evento com 180 pessoas, sem me dizer uma palavra, sem me perguntar se eu tinha disponibilidade, sem me perguntar se eu queria. Havia tomado uma decisão sobre uma coisa que não era dela e havia anunciado essa decisão para outras pessoas como se fosse um fato já resolvido. O problema era que o fato não havia sido resolvido comigo. Eu era a parte central do fato e não havia sido consultada em nenhum momento. Meu marido ligou 1 hora depois. Eu havia passado esse tempo respondendo uma mensagem da minha cliente dos 15 anos, que perguntava se as flores cor de champanhe que ela havia escolhido em março ainda estavam disponíveis no fornecedor, porque a mãe dela havia visto uma foto no Instagram e estava preocupada. Respondi que sim, que eu havia confirmado o pedido na semana anterior e que estava tudo garantido. Depois atendi o meu marido. Ele disse que havia conversado com a mãe e que entendia que a situação era difícil, mas perguntou se eu não conseguia ao menos fazer a decoração de entrada do salão, alguma coisa menor, que a família estava muito animada e que a mãe havia se comprometido na frente de várias pessoas. Disse que não havia nenhuma versão menor possível quando meu fim de semana já estava inteiramente ocupado com outro evento. Que não era uma questão de vontade, era uma questão de tempo físico e de compromisso assumido com uma pessoa que havia confiado em mim. Ele disse que a prima havia mandado o salão confirmar com a decoradora, que havia coisas já sendo combinadas com base na garantia que minha sogra havia dado. Respondi que lamentava profundamente, mas que essas confirmações haviam sido feitas sem a minha participação e que eu não podia ser responsabilizada por isso. Ele perguntou se eu não conseguia pelo menos indicar outra pessoa. Disse que podia tentar, mas que não era garantia, e que isso ainda não resolvia o problema central, que era o fato de que alguém havia prometido o meu serviço sem a minha autorização. Houve uma pausa. Então eu perguntei a coisa que eu precisava saber. Você sabia que ela estava planejando isso? Ele demorou para responder. Quando respondeu, disse que ela havia mencionado que queria me pedir um favor relacionado ao casamento, mas que ele havia achado que ela ia me perguntar diretamente antes de dizer qualquer coisa para a família da noiva. Perguntei quando ela havia mencionado isso para ele. Ele disse que havia sido umas 3 semanas antes. Fiquei com aquilo por um momento. 3 semanas. Ele havia sabido por 3 semanas que a minha sogra estava planejando algo envolvendo o meu estúdio e não havia me dito nada. Havia achado que ela ia me perguntar antes, e quando ela não perguntou, ele continuou sem me dizer nada. Disse com calma que precisava que ele entendesse uma coisa, que o estúdio não era um recurso disponível para qualquer pessoa da família distribuir, que o meu tempo não estava em aberto para ser prometido por outra pessoa. Que aquele fim de semana específico tinha uma cliente real esperando, uma menina de 15 anos cuja festa havia sido planejada com meses de antecedência, cujos pais haviam pago para ter um espaço decorado da forma que ela havia escolhido, e que essa responsabilidade não podia ser cancelada ou reduzida, porque surgiu uma outra demanda de última hora. Ele disse que ia ser muito difícil para a mãe dele depois de ter se comprometido publicamente. Respondi com cuidado que compreendia que seria uma situação desconfortável para ela, mas que o desconforto havia nascido de uma promessa que ela não tinha autoridade para fazer, e que esse não era um problema que eu podia resolver sem prejudicar alguém que havia confiado em mim da forma correta. Desliguei. Fui para dentro de casa, deixei o estúdio com a luz acesa do jeito que estava, e fui esquentar água para um chá que eu não cheguei a tomar, porque fiquei parada na janela da cozinha, olhando para a garagem transformada que ficava no fundo do quintal. 6 anos. 6 anos de decisões que passaram por aquele espaço pequeno que hoje não cabia mais dentro de si mesmo de tanto que havia crescido. 6 anos de aprender que hibisco de corte tem que ir para a água fria logo após a colheita, que eucalipto dura mais do que parece se você remover as folhas baixas, que cliente que não paga sinal não aparece no dia do evento, que evento de 200 pessoas exige planejamento de 4 a 6 semanas de antecedência sem exceção.
6 anos de construir um processo que funcionava porque tinha regras, e as regras existiam porque eu havia aprendido da pior forma o que acontecia quando elas eram ignoradas. E ainda assim, alguém havia prometido aquele espaço, aquele processo, aquele fim de semana para um evento com 180 convidados, sem dizer uma palavra para mim. Naquela noite, recebi mensagem de 2 contatos que eu mal conhecia. Cunhado de alguém, sobrinha de outra pessoa. Diziam que estavam surpresos com a minha posição, que a família havia planejado com base na garantia recebida, que esperavam uma atitude diferente de minha parte. Um deles usou a expressão que pessoas usam quando querem dizer que você deveria sacrificar algo sem reclamar em nome de um grupo ao qual você pertence por casamento. Li as mensagens, não respondi nenhuma. Não porque estava com raiva, estava além disso, naquele lugar mais quieto em que a clareza toma o lugar do calor. Eles estavam decepcionados com uma promessa que eu não havia feito. A decepção deles era real. Eu não duvidava disso. O que não era real era a ideia de que eu havia participado de alguma forma da criação dela. Soube por meu marido, dias depois, que minha sogra havia comentado com alguém que eu havia colocado o negócio na frente da família, que não entendia como funcionava o amor entre parentes, que havia esperado uma atitude diferente de mim. Não sei se ela acreditava nisso ou se estava precisando de uma narrativa que organizasse o que havia acontecido de uma forma que não a incluísse como origem do problema. As 2 possibilidades me pareciam igualmente tristes. Nos dias seguintes, trabalhei. Fui ao fornecedor buscar as flores que haviam sido encomendadas com 3 semanas de antecedência. Rosas brancas, gérberas cor de champanhe, eucalipto, ramos de gipsófila que minha cliente havia escolhido porque a filha dela tinha dito que queria algo que parecesse leve. Organizei tudo por cor e por tamanho na bancada, separei os arranjos por mesa, calculei a quantidade de espuma floral, conferi os arcos de metal que ficam guardados encostados na parede do estúdio e que eu havia pintado de branco no inverno do ano anterior porque o dourado havia saído de moda mais rápido do que o fornecedor havia prometido. Havia uma certa precisão naquele processo que eu apreciava de uma forma difícil de nomear. Cada etapa existia porque eu havia aprendido que sem ela algo dava errado. E cada coisa que estava no lugar certo era uma confirmação silenciosa de que o espaço funcionava porque tinha estrutura, e a estrutura existia porque alguém havia decidido construí-la. Na sexta-feira, cheguei ao salão às 16 horas com a van carregada. O espaço era um salão de festas na Zona Sul, 3º andar, com acesso pelo elevador de carga, que só abria com a chave do responsável pelo local, que havia chegado 5 minutos antes de mim. Comecei pelo painel de flores do fundo, que era a peça mais alta e mais pesada e que precisava ser montada antes de qualquer outra coisa, porque depois que as mesas fossem postas, não haveria espaço para trabalhar. Trabalhei por quase 7 horas com a minha assistente, que trabalha comigo há 2 anos e que aprendeu que quando eu estou montando o painel, silêncio é melhor que conversa. Às 23 horas o salão estava pronto. Fiz o registro fotográfico que faço sempre ao final de cada montagem. Andei pelo espaço uma última vez verificando cada mesa, cada arranjo, cada detalhe que minha cliente havia pedido e que eu havia anotado num caderno que fica na bolsa toda vez que faço uma reunião de alinhamento. Estava certa. Estava como havia sido prometido. No sábado de manhã, voltei para fazer os ajustes. Algumas flores abertas demais, um arco que havia ficado levemente inclinado durante a noite, 2 arranjos de mesa que precisavam de complemento porque as flores haviam sorvido a água mais rápido que o previsto. Levei 40 minutos. Depois esperei. Minha cliente chegou ao meio-dia para conferir antes dos convidados. Entrou pelo salão devagar, passando os olhos por cada mesa. Depois parou em frente ao painel. Ficou um longo tempo olhando para aquilo sem falar. Então virou para mim e disse que a filha dela ia chorar quando entrasse. Disse que era exatamente o que haviam pedido, que havia uma delicadeza naquilo que ela não conseguia explicar, mas que sentia. Tirou foto do painel antes de sair. Me mandou mensagem às 22 horas daquela noite, dizendo que a filha havia parado na frente do painel quando entrou no salão e havia ficado chorando por uns 3 minutos sem conseguir parar, que as amigas tinham fotografado tudo e que o perfil da debutante já estava cheio de fotos do painel marcando o meu estúdio.
Guardei aquela mensagem. Fiz a desmontagem no domingo de manhã, lavei os equipamentos no estúdio durante a tarde, organizei o que havia voltado nos armários e joguei fora o que não tinha mais aproveitamento. Sentei na cadeira de escritório com o cheiro de flores ainda no ar e fiquei olhando para aquele espaço limpo e arrumado depois de um fim de semana inteiro de trabalho. Estava cansada, mas era um cansaço que não pesava. Era o tipo que vem de algo que valeu. Na terça-feira seguinte, meu marido apareceu no estúdio no final da tarde. Não era comum. Ele raramente vinha sem avisar, porque o estúdio ficava em outro bairro e o deslocamento até lá durante a semana significava que ele estava vindo com alguma intenção específica. Ficou parado na porta por um momento, olhando para dentro como quem está se familiarizando de novo com um espaço que conhece, mas nunca estudou de verdade. Entrou. Sentou na cadeira que fica do lado de fora da área de trabalho, a cadeira que eu coloco para visitas. Ficou me olhando por um tempo enquanto eu terminava de fechar o orçamento que estava escrevendo. Quando terminei, fechei o computador e o olhei. Ele disse que havia pensado muito nas últimas semanas, que havia percebido que havia ficado numa posição que não deveria ter ficado, no meio de uma situação que não era um conflito entre duas pessoas, era simplesmente uma questão do que era meu e do que havia sido prometido sem que eu soubesse. Disse que quando a mãe dele havia comentado sobre a ideia de eu decorar o casamento, ele deveria ter dito imediatamente que ela precisaria falar comigo antes de mencionar aquilo para qualquer outra pessoa. Que não havia feito isso porque havia querido evitar uma conversa difícil, porque havia achado que as coisas se resolveriam de alguma forma e porque havia assumido que a mãe dele iria me perguntar, e esse pressuposto havia sido suficiente para ele não agir. Ouvi sem interromper. Ele disse que havia acompanhado o fim de semana de longe. Havia visto as fotos que eu havia postado no perfil do estúdio depois do evento, havia lido a avaliação que minha cliente havia deixado na página, dizendo que eu havia transformado a festa da filha dela numa memória que duraria para sempre. Havia visto os stories marcando o estúdio que as convidadas haviam postado durante a festa. Disse que havia ficado pensando em como teria sido diferente se eu tivesse dito sim, se eu tivesse tentado encaixar os dois eventos. O que eu teria precisado cancelar, reduzir ou comprometer. A quem eu teria precisado ligar dizendo que havia um problema, que as coisas não sairiam como haviam sido prometidas. Perguntei o que havia mudado na forma como ele via o que tinha acontecido. Ele pensou antes de responder. Disse que havia tentado, nas semanas anteriores, entender de onde havia vindo a ideia da mãe dele de que podia tomar essa decisão, e havia percebido que, em parte, havia ajudado a construir essa ideia. Que havia estado presente em momentos em que a minha sogra havia tomado decisões que me envolviam sem me perguntar, e havia ficado quieto porque eu havia ficado quieta, e havia interpretado o meu silêncio como sinal de que estava bem. Fiquei olhando para ele. Disse que era exatamente isso. Perguntou o que eu queria dizer. Então eu disse. Disse coisas que haviam ficado dentro de mim por anos, não todas de uma vez, não num discurso, mas uma por uma, na ordem em que vinham, sem tentar organizá-las, num argumento limpo. A vez que eu havia planejado um fim de semana em que a gente ia a um hotel fazendo aniversário de casamento e que havia virado um almoço na casa da sogra, porque surgiu um batizado de último momento, e ele havia dito que a gente podia remarcar, e eu havia dito tudo bem. A vez que minha sogra havia vindo ao estúdio sem avisar, numa tarde em que eu estava no meio de uma produção, e havia ficado lá por quase 2 horas comentando sobre cada coisa que via, dizendo que aquela prateleira seria melhor do outro lado, que aquela cor de parede era muito escura para um espaço de trabalho. E eu havia ficado ouvindo e dizendo que talvez, que um dia eu pensava nisso, porque dizer não naquele momento parecia mais caro do que deixar passar. A vez que ela havia mencionado, na frente de parentes numa reunião de família, que eu devia estar ganhando muito dinheiro com flores porque flor era caro demais e que esse negócio era bom só para quem vendia, não para quem comprava, e eu havia sorrido e mudado de assunto, porque era mais fácil do que explicar que aquilo era o meu trabalho e que falar assim era o mesmo que falar assim de qualquer outro negócio. Cada uma dessas vezes eu havia dito tudo bem. Ou havia ficado quieta, que no resultado era a mesma coisa. E o problema do tudo bem, eu disse, é que ele cria um caminho.
Cada vez que é dito, o próximo pedido chega com um pouco mais de certeza de que será recebido da mesma forma, não porque há intenção de explorar, mas porque o padrão foi sendo construído pelo que ninguém disse, e o silêncio de quem cede ensina que ceder é uma opção disponível. Quando o pedido chegou grande demais para caber num tudo bem, quando era um evento de 180 pessoas num fim de semana que já estava comprometido, a surpresa que eu senti não foi pela audácia do pedido. A surpresa foi perceber que eu havia ajudado a construir a expectativa de que ele seria atendido. Meu marido ficou quieto por um tempo depois que eu parei de falar. Não era o silêncio de quem está esperando pela vez de responder, era o silêncio de quem está realmente ouvindo. Depois disse que havia coisas que ele havia visto acontecer e deixado passar porque eu havia deixado passar. Que havia tomado o meu silêncio como orientação e que havia sido um erro, porque silêncio não é consentimento, é só silêncio. Que havia falhado em ser uma pessoa com quem eu podia contar para dizer não quando eu não estava dizendo. Perguntou o que eu precisava dele agora. Pensei antes de responder. Disse que precisava que ele entendesse que o estúdio tinha um processo, e o processo não era burocracia, era a razão pela qual as coisas funcionavam. Que qualquer pedido envolvendo o meu tempo ou o meu trabalho, viesse de quem viesse, precisava passar por mim e pelo processo normal. Que isso não era frieza, era respeito pelo que eu havia construído e pelas pessoas que confiavam nesse processo para ter o que haviam contratado. Disse também que havia outras coisas fora do estúdio que eu havia guardado por tempo demais. Que eu não queria abrir tudo naquele dia, mas que precisava saber que havia espaço para essas conversas. Que quando eu dissesse que algo havia me incomodado, eu precisava que ele ouvisse isso como uma informação real, não como uma reclamação que precisava ser resolvida o mais rápido possível para restaurar a paz. Ele disse que estava disposto. Fomos para fora do estúdio, sentamos no banco de madeira que fica perto da entrada, sob a sombra de uma mangueira que existia antes do estúdio e que vai existir muito depois dele. A tarde estava com aquela luz de setembro que é dourada de um jeito que não tem em outro mês. Ficamos lá por quase 2 horas. A conversa não foi fácil. Houve momentos em que eu disse coisas que havia guardado por anos, e dizer essas coisas em voz alta teve um peso que eu não havia calculado. Não porque fossem cruéis, mas porque eram verdadeiras, e a verdade que fica quieta por muito tempo tem um sabor diferente quando finalmente sai. Às vezes é aliviante. Às vezes dói de um jeito novo, que é o jeito de perceber quanto tempo ela ficou trancada. Houve momentos em que ele ficou quieto de um modo que eu reconheci como escuta real, não como espera pela próxima brecha para responder, como presença. Não resolvemos tudo naquela tarde. Eu sabia que não ia resolver. As coisas que ficam quietas por anos não se desfazem em uma tarde de setembro, por mais boa que seja a conversa. Mas algo mudou no banco de madeira embaixo da mangueira. Algo que eu sinto, mas que não cabe bem em nenhuma palavra que eu conheça. Tinha a ver com ser levada a sério. Não como a mulher que faz as flores dos eventos, não como a nora que tem um estúdio no fundo de casa da mãe, não como a pessoa que vai se organizar de algum jeito porque sempre se organizou. Ser levada a sério como alguém com quem as coisas precisam ser combinadas antes de serem prometidas. Nas semanas seguintes, minha sogra e eu ficamos com pouco contato. Quando nos encontramos num almoço de família no mês seguinte, estivemos educadas. Não houve confronto, não houve reconciliação encenada, não houve pedido de desculpas formal. Mas houve uma coisa que eu percebi. Uma coisa pequena, que coube numa frase diferente da que ela costumava usar. Quando uma das cunhadas mencionou que havia um batizado planejado para março do ano seguinte e que ia precisar de decoração, minha sogra não disse que eu faria. Disse que eu poderia ser consultada. Aquela diferença, pequena na superfície, foi enorme no que representou. Quem presume não pergunta. Quem pergunta reconhece que a resposta pertence a outra pessoa. Não sei o que meu marido disse a ela. Não precisei saber. O que importou foi o que mudou na configuração das coisas, não de forma dramática, não de uma vez, mas de uma forma que eu conseguia sentir nas trocas do dia a dia. Quando o mês de outubro chegou e eu abri a agenda para o ano seguinte, as primeiras mensagens foram dos clientes que já me conheciam.
A mãe da debutante de setembro escreveu perguntando se eu ainda tinha datas para dezembro, porque a cunhada dela havia ficado de olho no painel de flores e queria algo parecido para um chá de revelação. Outra cliente que havia me encontrado pelo Instagram perguntou se junho ainda tinha fim de semana disponível para um casamento íntimo. Nenhum familiar ligou dizendo que havia prometido algo em meu nome. Nenhuma mensagem de número desconhecido chegou pedindo confirmação de serviço que eu nunca havia contratado. A agenda abriu, foi sendo preenchida pelo processo correto e fechou do jeito que fecha quando as coisas funcionam como deveriam. Às vezes penso naquela sexta-feira de setembro. Naquele momento em que eu li a mensagem da pessoa desconhecida pedindo confirmação de um serviço que eu nunca havia prometido, penso em como teria sido se eu tivesse respondido de outro jeito. Se eu tivesse dito que ia ver o que conseguia fazer, que ia tentar encaixar, que a família era importante e que eu dava um jeito. Sei exatamente como teria terminado. Sei porque havia terminado assim antes, em pedidos menores, que cabiam num tudo bem e que por isso foram atendidos. E cada vez que foram atendidos, o seguinte chegou com mais naturalidade, com mais certeza de que seria recebido da mesma forma. O que eu fiz naquela sexta-feira não foi uma revolução, não foi uma cena, não foi um ultimato, não foi nada que precise de nome grande para existir. Foi simplesmente dizer o que era verdade. Não tenho disponibilidade. Não fui consultada. Não posso ajudar. 3 frases que carregavam dentro delas anos de tudo bem que eu havia dito quando o que eu sentia era outro. O impulso de suavizar ainda existe. Ele não desapareceu naquela sexta-feira e não vai desaparecer por decisão minha. Ele está lá, aquele reflexo antigo de não ser difícil, de não parecer complicada, de encontrar um jeito quando todo mundo espera que exista um jeito. Mas eu o reconheço agora de um modo que antes não conseguia. E reconhecer é diferente de obedecer. O estúdio continua no fundo do quintal da minha mãe. A geladeira floral funciona. Os armários de metal cinza que eu escolhi naquele depósito distante guardam as estruturas com a folga certa que eu havia calculado antes de comprá-los. O banco de dados de fornecedores tem 11 contatos confirmados e 2 em avaliação. E quando a agenda está fechada para uma data, está fechada porque eu fechei. Por nenhuma outra razão que não essa.